Olá pessoal, agradeço a atenção de todos. Daremos início à nossa quarta e última videoaula. Nos ocuparemos então dos capítulos 5 e 6 do caderno didático, que abordará um pouco da sociologia clássica com os autores Marx, Durkheim e Weber. Seguiremos com as teorias críticos reprodutivistas, abordaremos as teorias curriculares e falaremos por último sobre os princípios necessários ao educador do futuro. Comecemos então pelo grande pensador Karl Marx. Lembrando que fizemos várias referências ao seu pensamento na videoaula 2, quando trabalhamos os conceitos de ideologia, trabalho e alienação. Karl Marx foi um revolucionário, cientista social que marcou a história política com suas ideias humanistas, ideias que buscavam promover uma distribuição de renda justa e equilibrada. Vamos recordar então que Marx interpretava e procurava explicar as relações sociais de sua época através do fator econômico. Seus trabalhos giravam em torno de estudar, compreender e explicar o capitalismo como sendo fruto da sociedade moderna. Para Marx, o estudo dos modos de produção é fundamental para entender o funcionamento e organização de qualquer sociedade. Ou seja, a produção é a raiz, a base de toda estrutura social, sendo que as relações de produção é de onde provêm as desigualdades sociais e a própria formação de classes. A história de todas as sociedades que existiram até hoje tem sido a história das lutas de classe. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro. Numa palavra, opressores e oprimidos. Em constante oposição, tem vivido uma guerra ininterrupta, ora aberta, ora disfarçada, uma guerra que sempre terminou por uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou pela destruição das duas classes em luta. Para solucionar o problema da desigualdade e da exploração existente na sociedade capitalista, Marx propunha o comunismo, um sistema econômico e social baseado na propriedade de bens comuns e igual distribuição de riquezas. Para isso, segundo Marx, seria necessário a tomada do poder pelos proletários, abolindo a propriedade privada e os meios de produção para o estabelecimento da igualdade. Pode-se concluir que as ideias revolucionárias de Marx constituem uma ética humanista. Mas e sobre educação? O que Marx pensava? Antes de tudo, é importante destacar que ele não chegou a abordar uma teoria da educação. No entanto, sua obra nos possibilita pensar sobre uma prática educacional para a transformação. Marx e educação. Para Marx, é necessário que se estabeleça uma prática revolucionária, uma teoria viva, que passe a existir a partir da prática concreta, da luta, da revolução. Em suma, o indivíduo exerce o principal papel na construção da nova sociedade e, consequentemente, uma dimensão dialética de um novo homem. Marx propõe, então, uma prática educacional transformadora, onde a escola teria o dever de compreender as relações sociais, relações de dominação e exploração estabelecidas pelo capitalismo, tornando cada indivíduo consciente da realidade social na qual ele está inserido. Isso possibilitaria a minimização das desigualdades sociais com vistas a uma verdadeira transformação da sociedade. Assim, Marx concebia uma educação socializada e igualitária a todos os cidadãos. Combater a alienação e a desumanização era para Marx a verdadeira função social da educação. No Brasil, as obras de Marx começaram a ser divulgadas após a fundação do Partido Comunista do Brasil, isto é, a partir de 1930. Ainda nesta época, o educador Pascoal Leme, considerado marxista, publica um trabalho sobre o ensino dos adultos e organiza cursos para operários no Distrito Federal. A tirinha é uma sátira ao pensamento de Marx. Passemos a compreender agora o pensamento de Émile Durkheim.
As principais obras de Durkheim foram escritas nos anos de 1880 e 1917. É a época da chamada modernidade, marcada pela urbanização, o crescimento populacional e a tecnologia e as rápidas transformações da sociedade. Durkheim acreditava que os acontecimentos sociais poderiam ser observados como coisas, objetos, pois assim seria mais fácil de estudá-los. Ele propôs regras de observação e procedimentos de investigação, que fizeram com que a sociologia fosse mais científica. Vejam que a sociologia de Durkheim dá ênfase às instituições sociais, seu surgimento e funcionamento. As instituições, para ele, são instituídas pela coletividade, que refletirá nas crenças e comportamentos, o que faz com que seja analisado dentro deste mesmo contexto. Acredita-se, então, que os fenômenos sociais, aquilo que aparece socialmente, tem sua origem na coletividade e não em cada um dos seus indivíduos ou na sua individualidade. Durkheim pregava a objetividade na análise dos fatos sociais. Para ele, ao analisar uma sociedade, o pesquisador deve manter uma certa distância do seu objeto, ocorrendo com isso a neutralidade científica. Assim, ele deve perder o olhar subjetivo com relação aos fatos, ser isento de sentimentos como paixão, desejo ou preconceito e, a partir disso, mensurar, observar a realidade social em questão. Para Durkheim, o objeto do estudo de um sociólogo é o que ele chamou de fato social. Compreendemos então que o fato social é tudo o que é coletivo, exterior ao indivíduo e coercitivo. Eles têm existência própria e não dependem daquilo que o indivíduo faz em particular. Vejam como Durkheim o caracterizou. Características necessárias à análise do fato social. Coercitividade. Os indivíduos são obrigados a seguir comportamento estabelecido pelo grupo. Exterioridade. As ações coletivas individuais acontecem independentemente da vontade individual. Generalidade. É a manifestação de um fenômeno que permeia toda a sociedade. Portanto, os fenômenos individuais podem ser explicados a partir da coletividade. Percebam que essas características, generalidade, exterioridade e coercitividade, representam o que as pessoas sentem, pensam ou fazem independentemente das vontades individuais, em consequência de um comportamento que é estabelecido pela sociedade. Portanto, é isso que determina o fato social, que passa a ser entendido como determinante da vida em sociedade. A educação para Durkheim. Para ele, a educação é uma socialização da jovem geração pela geração adulta. E quanto mais eficiente for o processo, melhor será o desenvolvimento da comunidade em que a escola esteja inserida. A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que baliza a conduta do indivíduo em grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Durkheim, assim como Marx, não desenvolveu métodos pedagógicos, mas suas ideias ajudaram a compreender o significado social do trabalho do professor. Para Durkheim, a autonomia da vontade só existe como obediência consentida. Por essa declaração, ele foi bastante criticado. Era a volta da personificação do professor como o único possuidor da autoridade. Nas palavras de Durkheim, a educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados físicos, morais, não requeridos pela sociedade política em seu conjunto. Tais exigências, com forte influência no processo de ensino, estão relacionadas à religião, às normas e sanções, à ação política, ao grau de desenvolvimento das ciências e até mesmo ao estado de progresso da indústria local.
Nesta perspectiva, se a educação for desligada das causas históricas, ela se tornará apenas um exercício da vontade e do desenvolvimento individual, o que para ele era incompreensível. Ou seja, se as ações são comumente frutos de vontades coletivas, é necessário compreender esse contexto no qual se insere. E essa compreensão será realizada pela escola. Por tudo isso, Durkheim é também considerado um dos mentores dos ideais republicanos de uma educação pública, monopolizada pelo Estado e laica, liberta da influência do clero romano. Vejamos agora o último dos pensadores clássicos da sociologia, Max Weber. Weber buscava, assim como Marx e Durkheim, entender as mudanças sociais advindas da Revolução Industrial que ainda assolavam seu tempo. No entanto, sua linha de pensamento dava a mesma importância aos fatores econômicos quanto para o indivíduo, sendo que o sujeito era considerado o principal ator do processo de mudança social, devendo ser objeto de estudo no contexto desses fenômenos. Partindo desse objeto, Weber elaborou o conceito de ação social, ponto central das suas análises. O conceito de ação social foi concebido por Weber como qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor. Em outras palavras, a ação social constitui-se como ação que parte da intenção de seu autor em relação à resposta que deseja de seu ouvinte. Para Weber, então, as ideias, as crenças, os valores eram princípios que influenciavam as mudanças sociais. Ele acreditava também que os indivíduos dispunham de liberdade para agir e modificar a sua realidade em função desses mesmos princípios. Em Weber, o indivíduo, através das suas ações, é quem constrói a sociedade. Dentro desta mesma perspectiva, ele concebe o que chamará de sociologia compreensiva. Weber, através da sociologia compreensiva, visa compreender as relações sociais de forma a analisar sem interferir. Para ele, o cientista deverá se manter neutro, analisar o fato sem se relacionar com ele. Segundo Weber, os indivíduos são mais importantes que a própria sociedade. O objeto de estudo da sociologia compreensiva é a ação social dos indivíduos. Essas ações são geralmente vinculadas às ações de outros indivíduos. Uma outra concepção de Weber nos chama a atenção. Ele não defendeu a ocorrência de uma relação harmônica entre os indivíduos. Pelo contrário, assinalou a ocorrência de uma luta latente pela existência entre eles. A esta luta, ele denominou seleção social. As noções de seleção social e de seleção biológica também se fazem presentes no pensamento de Weber. Seleção é a luta não intencional pela existência entre os indivíduos. Seleção social é quando esta seleção se relaciona com as chances que o indivíduo tem na vida. A seleção biológica é aquela ligada às chances de sobrevivência do indivíduo decorrentes de seu patrimônio genético. Para Weber, toda luta acarreta em seleção. Ela é permanente nas sociedades e não existe forma de eliminá-la globalmente, a não ser de forma utópica ou teórica. A educação seria, então, um importante elemento para favorecer os indivíduos na seleção social. Observemos, então, como Weber pensa a educação. Este é, sem dúvida, um ponto importante do seu pensamento. Ele concebe uma educação racional, onde os indivíduos são preparados para exercer suas funções dentro da sociedade. Para Weber, a educação é uma ação social, um instrumento para estratificação e formação do indivíduo. Educação para Weber. Weber aponta 3 caminhos para a educação. Despertar o carisma daqueles indivíduos que estão considerados únicos na sociedade e poderão se tornar líderes através do desenvolvimento do pensamento. A pedagogia do cultivo, que forma culturalmente o indivíduo para que ele possa exercer sua função dentro da estrutura em que ele está inserido.
e a pedagogia do treinamento, que prepara um especialista para cumprir determinada função dentro da estrutura hierarquizada e burocrática da sociedade capitalista. Notamos que para Weber, a educação é tomada de forma bastante realista, devendo ser completa e contemplar essas três perspectivas. Assim, a educação na visão weberiana, ela é um processo amplo de socialização. Ela engloba a educação religiosa, familiar, carismática, filosófica, literária, política e especializada. Dando continuidade ao nosso conteúdo, passemos agora ao estudo das teorias crítico-reprodutivistas. No final da década de 70, surge no cenário educacional um corpo de teorias aqui denominadas crítico-reprodutivista. O nome crítico-reprodutivista advém do fato de, apesar de perceber a determinação social da educação, consideram que a educação mantém com a sociedade uma relação de dependência total. Para os críticos reprodutivistas, a educação legitima a marginalização, reproduzindo a marginalidade social através da produção da marginalidade cultural, advindo daí o caráter seletivo da escola. Não é, portanto, possível compreender a educação senão a partir dos seus determinismos sociais. Vamos perceber que essas teorias revelam a percepção de dependência da educação em relação à sociedade, chegando invariavelmente à conclusão de que a função própria da educação consiste na reprodução da sociedade em que ela se insere. Das teorias propostas dentro da concepção crítico-reprodutivista, três tiveram maior repercussão: teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica, teoria da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista. Vejamos em síntese cada uma delas. A escola enquanto aparelho ideológico do Estado. O conceito aparelho ideológico do Estado deriva da tese segundo a qual a ideologia tem uma existência material. Isso significa que a ideologia existe sempre radicada em práticas materiais, reguladas por rituais materiais e definido por instituições materiais. Sabemos então que o aparelho ideológico do Estado, em lugar de instrumento de equalização social, constitui um mecanismo construído pela burguesia para garantir e perpetuar seus interesses. Segundo Althusser, grande representante desta concepção, o domínio do Estado está relacionado com os grandes interesses da burguesia. O Estado impõe aparelhos ideológicos que servem para reprimir, orientar, manipular e controlar as massas. Inferimos, então, que a escola seria o grande regulador e controlador das massas. O sistema de ensino seria responsável por preparar mão de obra para as indústrias, caracterizando a ideologia da alta burguesia, que domina a sociedade nos planos econômico e político. A escola como violência simbólica. Essa teoria está relacionada à obra A Reprodução, elementos para uma teoria do sistema de ensino de Bourdieu e Passeron. Por que violência simbólica? Os autores tomam como ponto de partida de que toda e qualquer sociedade estrutura-se como um sistema de relações de força material entre grupos ou classes. A violência simbólica é todo poder que chega a impor significações e impô-las como legítimas. A violência simbólica se manifesta de múltiplas formas. A formação da opinião pública através dos meios de comunicação de massa, jornais, etc., a pregação religiosa, a atividade artística e literária, a propaganda e a moda, além da educação familiar. Para os autores supracitados, a violência se dá por meio de uma pedagogia institucionalizada, isto é, o sistema escolar. Eles entendem a ação pedagógica como uma imposição arbitrária. Vem das classes dominantes para as classes dominadas. Esta imposição implica necessariamente a autoridade pedagógica. De acordo com essa teoria, marginalizados são os grupos ou classes dominadas.
E a educação, longe de ser um fator de superação da marginalidade, constitui um elemento reforçador da mesma. Neste sentido, para Bourdieu, a escola tem um papel significativo na legitimação da violência simbólica. Vejamos agora como a filósofa Maria Lúcia Aranha descreve o que chamamos escola dualista. Para Stabler e Baudelot, se vivemos em uma sociedade dividida em classes, não é possível haver uma escola única. Existem, na verdade, duas escolas, diferentes quanto ao número de anos de escolaridade, aos itinerários, aos fins da educação. Duas escolas diferentes, opostas, heterogêneas, antagonistas, chamadas escola secundária superior e primária profissional, correspondente à divisão da sociedade em burguesia e proletariado. A divisão das duas escolas não ocorre no final da escolarização, mas desde o começo, os filhos dos trabalhadores estão destinados a não atingir os níveis superiores, encaminhando-se para as atividades manuais. Desse modo, se observa que a escola reafirma a divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, já que nessa dicotomia repousa a possibilidade material de manutenção da estrutura capitalista. Pode-se concluir, então, que os autores se empenham em compreender a escola dentro do quadro da luta de classes. Eles não a encaram, porém, como um palco e alvo dessa luta. Com efeito, entendem que a escola, enquanto aparelho ideológico, é um instrumento da burguesia, da luta ideológica contra o proletariado. Aqui, a possibilidade de que a escola se constitua um instrumento de luta da classe dominada fica descartada. Já adentrando o conteúdo do capítulo 6 do nosso caderno, passaremos a compreender agora as teorias do currículo. O currículo escolar abrange o processo de ensino e aprendizado e a metodologia utilizada para os diferentes níveis de ensino. Em uma concepção mais efetiva, temos que o currículo é uma construção histórica e também cultural que sofre ao longo do tempo transformação em suas definições. Ela deve contribuir para a construção da identidade dos alunos na medida em que ressalta a individualidade e o contexto social que estão inseridos. Além de ensinar um determinado assunto, deve aguçar as potencialidades e a criticidade dos alunos. Por esse motivo, o conceito de currículo na educação foi se transformando ao longo do tempo e diferentes correntes pedagógicas se tornaram responsáveis por abordar sua dinâmica e suas funções. A função da teoria curricular é compreender e descrever fenômenos da prática curricular. É através da teoria que temos a compreensão do objeto e as intenções de um determinado grupo social. Temos como teorias do currículo as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Teorias tradicionais. As teorias curriculares tradicionais, também chamadas de teorias técnicas, foram promovidas na primeira metade do século XX e associadas às disciplinas curriculares a uma questão puramente mecânica. Nesta perspectiva, o sistema educacional estaria conceitualmente atrelado ao sistema industrial, que na época vivia os paradigmas da administração científica, também conhecido como Taylorismo. Pessoal, o movimento taylorista buscou a padronização e a imposição de regras no ambiente de trabalho. Através do trabalho repetitivo e com base em divisões específicas de tarefa, além da produção em massa. Dessa forma, o currículo era visto como uma instrução mecânica, em que se elaborava a listagem de assuntos impostos que deveriam ser ensinados pelo professor e memorizados pelos estudantes. Compreendemos, então, que as teorias tradicionais tinham como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de memorização.
Nesse sentido, a elaboração do currículo limitava-se a uma atividade burocrática, desprovida de sentido e fundamentada na concepção de que o ensino estava centrado na figura do professor, que transmitia conhecimentos específicos aos alunos, estes vistos apenas como meros repetidores dos assuntos representados. Teorias críticas. As teorias curriculares críticas surgem na década de 60, basearam seu plano teórico nas concepções marxistas e também nos ideários da chamada teoria crítica, vinculada aos autores da Escola de Frankfurt. Aqui, o currículo estaria atrelado aos interesses e conceitos das classes dominantes, não estando diretamente fundamentado ao contexto dos grupos sociais subordinados. Vamos notar que, nesta perspectiva, as disciplinas e conteúdos também reproduzem a desigualdade social, que fazem com que muitos alunos saiam da escola mesmo antes de aprender as habilidades das classes dominantes. As práticas curriculares, nesse sentido, eram vistas como um espaço de defesa das lutas no campo cultural e social. Teorias pós-críticas. As teorias curriculares pós-críticas emergiram a partir das décadas de 70 e 80, partindo dos princípios da fenomenologia, do pós-estruturalismo e das ideias multiculturais. A perspectiva pós-crítica criticou duramente as teorias tradicionais, mas elevaram as suas condições para além da questão das classes sociais, indo direto ao foco principal, o sujeito. Deste modo, o currículo passou a considerar a ideia de que não existe um conhecimento único e verdadeiro, sendo esse uma questão de perspectiva histórica, ou seja, que se transforma nos diferentes tempos e lugares. Assim, mais do que a realidade social dos indivíduos, era preciso compreender também os estigmas étnicos e culturais, tais como a racionalidade, o gênero, a orientação sexual e todos os elementos próprios das diferenças entre as pessoas. O foco era o combate à opressão de grupos marginalizados e a luta por sua inclusão no meio social. Pessoal, é justamente por causa dessa divergência que as teorias curriculares e a escola devem procurar discutir qual currículo ela quer adotar para se chegar ao objetivo desejado. Essa escolha deve ser pensada a partir da concepção do seu projeto político-pedagógico e esse, por sua vez, deve fundamentar a prática teórica da instituição e as inquietudes dos alunos. Para findar nossa tarefa hoje, passemos ao último tema proposto: saberes necessários à educação do futuro. Buscamos em Edgar Morin, como grande educador, antropólogo, sociólogo e filósofo, quais seriam os saberes necessários à construção do educador do futuro. Em resposta a uma solicitação da Unesco, os estudos empreendidos por Edgar gerou um conjunto de reflexões que introduziu novos e criativos debates sobre a educação para o século XXI. Vejamos. Saberes necessários à educação do futuro. As cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. O conhecimento deve preparar o indivíduo para enfrentar os riscos e as situações da vida diária com sabedoria e discernimento. Para tal, é necessário que a educação desenvolva as características cerebrais, mentais e culturais para não induzirem ao erro ou à ilusão. Ensinar a condição humana. O ser humano é uma unidade complexa. É um ser que ao mesmo tempo é físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Assim, as disciplinas escolares devem integrar os conteúdos, promovendo o desenvolvimento do ser humano na sua totalidade. Ensinar a identidade terrena. Mostrar aos educandos que o acontecimento da localidade interfere na totalidade e que tudo está interligado. Ou seja, as decisões e atitudes de um local podem atingir toda a humanidade, pois vivemos em uma imensa comunidade com destino comum.
Enfrentar as incertezas. É preciso saber lidar com as incertezas, limitações, imprevistos e novidades que surgem a cada dia. A escola deve preparar os alunos para que sejam capazes de enfrentar esses desafios inesperados, fortalecendo as suas estruturas mentais e assim resolvendo seus problemas de modo construtivo, baseado em situações anteriores. Os princípios do conhecimento pertinente. É primordial que os educadores apresentem aos seus alunos realidades locais, ao mesmo tempo em que contextualizem com acontecimentos do mundo. Isso porque acontecimentos e conhecimentos fragmentados dificultam o entendimento e o conhecimento global. E por fim, ensinar a compreensão. A comunicação não garante a compreensão. E um dos obstáculos da educação é a compreensão. Muitas vezes o mal-entendido gera conflitos e a diferença de cultura, a falta de respeito, a liberdade e o egocentrismo são fatores que devem ser observados para compreender o outro e o eu. A compreensão favorece o pensar pessoal e global. A ética no gênero humano. A ética deve conduzir o humano a um caráter sociável, humanizado. O educador deve despertar aos alunos a consciência de que tudo o que ele faz reflete em nós mesmos, para que tudo fique bem para todos. É necessário ter consciência dos atos praticados, desenvolvendo no ser humano suas aptidões individuais e coletivas. Por meio desta abordagem, então, esgotamos todo o conteúdo proposto em nosso caderno didático. Inferimos com a aquisição destes novos conhecimentos que a educação não pode ser vista simplesmente como uma oportunidade para o mercado de trabalho, mas principalmente como uma contribuição para o desenvolvimento de um indivíduo social que seja capaz de superar todo e qualquer estado de alienação a que seja ou esteja exposto. Isso é, sem dúvidas, desafiador. Não impossível, mas desafiador. Em essência, a disciplina quis despertá-lo para esta reflexão. O entendimento sobre o fenômeno educativo, do que seria ou deveria ser a prática docente para um professor comprometido, que compreenda o aluno em seu contexto integral, repleto de influências e significações. Esse seria não somente um educador, mas um desenvolvedor de pessoas, capaz de promover em sua pequena contribuição aquilo pelo qual se luta todos os dias: justiça. Agradeço a atenção de todos, foi um prazer poder contribuir, continuemos no AVA, forte abraço a todos!